Fala pessoal do nono ano. Tá acabando já, hein? Mas ainda tem aula 3 aí pra gente começar. Vamos ver os elementos da narrativa e os tipos de discurso, né? Gente, vamos seguindo aí, mas o romance, vamos botar assim, é o top do gênero narrativo, junto com a crônica, que são textos mais complexos para a gente entender. Então, é de suma importância a gente procurar buscar os elementos da narrativa para fazer o entendimento do texto em si, tá? Porque esses elementos vão ser muito bem criados, eles vão ser muito bem pensados, né? O espaço, o narrador, o personagem, o tempo, eles vão ser muito bem pensados pelo autor para conseguir trazer toda essa complexidade que é o texto, um texto grande, né? Que é o romance com vários personagens. Então precisa ser todos muito bem criados, tá? Então vamos lá. Personagem são as estrelas da narrativa, né? Todas as ações e as histórias vão se basear neles. Vão ser seres reais, se for baseado num fato real, ou fictício, se a gente criar. Às vezes até confunde o fictício que para o autor o personagem dele é real, né? Que vão participar da história. Como a literatura é criativa, pode ser uma pessoa, um animal, um ser mitológico, fantástico, um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. Isso vai depender do autor, tá? Eu já vi lendo o livro que uma mosca vira o protagonista de uma história. Ou um livro falando da revolução dos animais, que os animais resolvem dominar a terra e lutar contra os maltratos dos animais, né? O Planeta dos Macacos, o livro que virou filme, né? Os macacos criando inteligência. Então, pode ser vários tipos de personagem, tá? E todas as ações vão ocorrer a respeito desse personagem. Esses que serão os nossos caras que vai movimentar a ação, o enredo, tá? Da narrativa. Serão divididos em três. Os protagonistas, que é a história principal, o personagem principal, né, da história. Antagonista merece destaque porque ele vai ser o contraponto, ele vai ser o grande vilão, enfim, ele vai ser aquele que vai travar uma luta contra o protagonista no momento do clímax. Galera, essa luta contra não quer dizer que é a luta corporal não, tá? Mas vai ser um embate em relação a isso. Vai dificultar a vida dos protagonistas, de alguma forma. E os personagens secundários, também chamados de coadjuvantes, que são os demais personagens que compõem essa história para ajudar o protagonista a contar a história dele. Tá? São menos importantes, mas podem desempenhar papéis fundamentais. Né? Por exemplo, o protagonista ele pode precisar de ajuda de algum amigo, enfim, que vai trazer no momento certo a chave necessária para desvendar um mistério lá no clímax. Enfim, depende da criação. Mas os personagens são essenciais para as histórias narrativas, que o enredo vai se desenvolver a partir da história deles, das ações deles, e se divide em protagonista, antagonista e secundário. Todos eles desempenhando seus papéis específicos, tá? É uma característica do romance descrever bem esses personagens. Esses personagens são importantíssimos para a história, para a construção da história. O autor ele perde um tempo fazendo leitura entender quem são os personagens dele, quem é o protagonista, o antagonista ou os secundários. Ele perde um tempo para descrever descrições físicas e descrições psicológicas, principalmente se for um romance psicológico, se for um romance real que mostra uma realidade. Então, sempre que houver a necessidade de descrever o personagem, ele vai descrever para poder contar a sua história. Então, preste atenção no
personagem. Vamos seguindo aí. Precisamos falar do tipo de discurso. Espera aí rapidinho, galera. Eu vou voltar aqui, que eu tô sentindo a falta de uma coisa. Desculpa aí, pessoal. Às vezes acontece. Vamos para os tipos de discurso, então. Tipos de discurso. Discurso é a fala dos personagens, tá? É a fala. Fala dos personagens. Traduzir falas e pensamentos dos personagens. Como assim pensamento? Às vezes o personagem está falando consigo mesmo, não está falando com ninguém, mas ele está lá falando consigo mesmo. Às vezes até a voz da consciência falando com o próprio personagem. Depende muito da criatividade do autor da história. Então, sabendo que o discurso é fala, como que eu configuro a escrita do discurso? Vamos no primeiro tipo, que é o discurso direto. No discurso direto, o narrador ele para de narrar. Ele para e dá abertura para o personagem falar. E isso é interessante também, que a gente perceber, até o tempo verbal muda. Por quê? O narrador ele conta uma história, então geralmente ele põe os verbos na terceira pessoa. Estou falando geralmente, tá? Não estou falando que é sempre não. Perdão, os verbos no passado. Falando geralmente, tá? Não estou falando que é gente. Sempre não. Então, como ele está contando uma história que já aconteceu, ele geralmente vai narrar fatos no passado. Isso não quer dizer que nunca possa ser narrado no presente ou no futuro. Aí vai depender de como está a configuração da história do autor lá. E a gente tem que perceber essas mudanças de tempo. Lembra-se do tempo cronológico e do tempo psicológico. Mas o que eu quero dizer aqui, né? Que quando o personagem ele tem abertura para falar, o narrador para de narrar e vem a falar do personagem, né? É como se ele estivesse falando no presente, ali na realidade. Então o tempo verbal ele vai para o presente. Engraçado isso, que vai para o presente. Então precisa toda de essa mudança toda precisa muito ser bem demarcado no texto para que não haja confusão na cabeça do leitor. Como que faz a demarcação? Primeira coisa, utilização dos verbos chamados de elocução. Aqueles verbos que caracterizam que alguém vai falar, um personagem vai falar. Exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outras possibilidades. Mas são verbos que nos determinam que vai haver uma fala. Esses verbos são chamados de verbos de elocução. Utilização dos sinais de pontuação. Depois do verbo de locução, precisa ter os sinais de pontuação. Pode ser todos eles. O mais comum é o 2 pontos, tá? Mas pode ser todos eles depois do verbo de locução. Parou. Dá uma pulada de linha. Inserção do discurso no meio do texto. Não necessariamente numa linha isolada. Eu posso botar uma pulada de linha, começar com travessão, ou não, tá? Vamos observar isso tudo ali na prática. Exemplo de discurso direto, ó. Os formandos repetiam. Olha a ideia que vai haver uma fala. Então, repetir é o verbo de locução. 2 pontos. Aqui o autor resolveu botar na mesma linha e não iniciar a fala com travessão, e sim com aspas. Então, aspas também indica falas de personagem. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Observa, os formandos repetiam, narrador botando tempo verbal no passado, agora fala do personagem no presente. Engraçado isso, né? Mas é que o narrador situa a gente no tempo e o personagem já chega lá no tempo do que o personagem falou, tá? Vamos por 2. O réu afirmou. Afirmou o verbo de locução que determina que alguém vai falar. Aí é o réu, 2 pontos, sou inocente.
Então, o narrador nos botando no tempo real que a história aconteceu, né, no tempo da história, e o personagem falando como se ele estivesse de fato no tempo. Observe que aí todos estão na mesma linha, tá? No 3, aí querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Telefonar, verbo de locução, dois pontos. Aqui já resolveu pular uma linha e botar um travessão. Isso aqui é o mais comum de ocorrer, tá? Mas não é que não ocorram os outros, e na narrativa pode ocorrer das duas formas no mesmo texto sem problema nenhum. Mas lembrando que para fazer o discurso direto é obrigado verbo de locução, sinal de pontuação logo depois do verbo de locução, ou a aspas de canal que o personagem falou, ou travessão. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. E observa, o narrador voltou a falar logo depois da fala do personagem, não trocou a linha, só botou um sinal de pontuação para a gente ficar ciente que houve uma mudança de voz e voltou a fala do narrador, tá? Então, além do discurso direto, existe o discurso indireto. Aqui, o narrador vai falar pelo personagem. O personagem não fala em nenhum momento, né? O narrador fala a fala dele, diz por ele. O narrador ele não para a sua narração e, e, não para a sua narração e fala a fala do personagem, tá? A gente diz que o narrador interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras de personagem. Como o narrador fala a fala dos personagens, pode ser que ele altere. Isso é interessante. Pode ser que ele altere a fala dos personagens de acordo com o objetivo dele, tá? Como que é feito? O discurso é narrado em terceira pessoa, tá? No discurso indireto, os verbos que a gente vê que a fala do personagem estarão na terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, tá? Indica fala, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, na utilização do travessão, pois geralmente a gente vai pôr o que, o verbo de elocução mais o que. Então não tem todo aquele recurso do discurso direto, sinal de pontuação, ou aspa, ou travessão, nada disso, tá? Os verbos estarão, inclusive, na fala do personagem. Os verbos estarão na terceira pessoa e tem a conjunção que logo depois do verbo de locução. Vamos ver se é na prática. Ó, são os mesmos exemplos do discurso direto, agora com o discurso indireto. Os formandos repetiam, fala do narrador, né? Que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Observa aí que, na realidade, o narrador que disse a fala dos formandos, tá? Por essa razão, botou os verbos na terceira pessoa que está falando dos formandos. E observa que logo depois do verbo locução vem o quê? No 2, o réu afirmou que era inocente. O narrador falando a fala do réu, né? Observa o verbo de locução, o que, e numa fala do réu, verbo na terceira pessoa. E na 3, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Olha aqui, temos um outro tipo de discurso direto, agora sem o que, tá? Mas vamos observar. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Então nós temos aí telefonar verbo de locução. O que o narrador fez? Jogou um ponto, aí iniciou a fala do personagem. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Então está dizendo o que o personagem fez, né? Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com que a pessoa queria falar. Aqui eu estou dizendo como é que foi a fala, o narrador está dizendo como é que foi a fala, mas não tem necessariamente a fala dos personagens aqui não, tá?
Então, nós vemos duas possibilidades de discurso indireto. Que a fala, mas é o narrador contando a fala dele, e o outro é o narrador narrando a fala, tá? De fato narrando a fala, tá? E para terminar o nosso tipo de discurso, a gente vai para o discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É a fusão do discurso direto e indireto, tá? Aqui é interessante que há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Sempre vai ter intervenções, tá? Não existe marcas que mostram a mudança do discurso, por isso as falas dos personagens do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, pode ser confundida. Esse é um tipo de discurso que a gente tem que estar mais atento, porque não tem essas marcações características do discurso direto, do discurso indireto. É tudo fundido. Então a gente tem que prestar atenção que é a fala do narrador. O narrador ele sabe de tudo que acontece na história, inclusive tudo que está na fala do pensamento da consciência do, do personagem, tá? Então vamos lá. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Observa aí. Primeiro, vem o narrador. Fez o que julgava necessário. Com certeza falando da atitude do personagem. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Não estava arrependido, mas tinha um peso ali. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Observe que essa parte de negrito houve uma mudança da voz pro personagem. Não tem nenhuma marca de verbo de locução, dois pontos para configurar discurso direto, também não tem uma característica do discurso indireto, né? Aquele verbo de locução, então. Mas como que eu percebi aqui que houve a mudança de discurso? Através do verbo, tá? Tempo e pessoa do verbo. O narrador é de terceira pessoa, ok? Ele está contando uma história. Observa que no que está em negrito, o verbo já passa, vem para o presente. Você lembra que eu falei lá no discurso direto? Vem para o presente e está na primeira pessoa. Eu não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Então, indicando que o personagem ali está falando, tá? A mesma coisa que a gente vai observar no 2, ó. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que eu consigo. Observa aí que o verbo está na terceira pessoa e no passado, tocou, quando o narrador narra o fato, e vem a fala do personagem de vamos lá, botando na primeira pessoa, no presente, né? Eu sei, primeira pessoa e presente, que consigo, tá? Então, essa é uma das dicas de a gente achar o discurso indireto livre e não confundir a fala do personagem com o narrador. Galera, chegamos ao fim da nossa aula, vou terminar, que senão o vídeo vai ficar muito grande. E faça as atividades, faça os exercícios. Vamos lá, galera, tá acabando o ano. E a gente se vê em breve.